Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória para sempre. Amém. Hoje, nessa noite, nós ouviremos um sermão preparatório para a ceia do Senhor, a qual nós teremos o privilégio de participar no próximo domingo à noite. É com muita alegria que nós, então, nos preparamos ao longo da semana para recebermos o sacramento do Senhor. Então, para isso, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, do capítulo 49, versículos de 1 a 7. Nós tivemos a alegria de ouvir um sermão maravilhoso do livro de Isaías na semana passada, e Deus, em sua providência, está nos dando o privilégio de ouvir um outro sermão nesse belíssimo livro de Isaías, agora no capítulo 49, versículos de 1 a 7. Vamos ler e ouvir com atenção, e permaneça com a sua Bíblia aberta, acompanhe a exposição bíblica. É muito importante nós estarmos atentos naquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus diz o seguinte, Isaías 49, de 1 a 7. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inutilmente e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome por esse texto tão maravilhoso, que nos fala com tanta profundidade a respeito do Senhor Jesus Cristo. E ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender em profundidade esse texto que nós lemos, mas mais do que uma compreensão na nossa mente, ajuda-nos a extrair, a aplicar as verdades em nossas próprias vidas. Nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos para que a nossa mente esteja focada nessa hora no Senhor, na palavra do Senhor. Tira de nós a dispersão, o cansaço, a mente vaga e vã, e nos dá corações ardentes, desejosos em ouvirem a palavra do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, segundo pesquisas recentes, a maior preocupação dos brasileiros é a segurança. O povo brasileiro, ele anda profundamente preocupado com a segurança, e quando eu me refiro aqui à segurança física, à violência, esse é um problema real em nossos dias. Mas também é um outro tipo de segurança que afeta muito a nossa vida como cristãos. Não é um problema de segurança física, é o problema de segurança espiritual, de segurança da nossa salvação. E muitas vezes nós nos perguntamos, será que Deus de fato olha para mim? Será que de fato a minha fé, ela permanecerá? Será que eu vou perseverar até o fim? Será que de fato Deus me protege em meio a
mais de 8 bilhões de pessoas na terra, será que Deus de fato escuta a minha oração? Qual a base da minha segurança, da minha esperança? Essa é uma pergunta que muitas e muitas vezes nós nos fazemos. Qual é a base da nossa segurança espiritual? E nesse texto Deus apresenta, anuncia aos povos a base da sua esperança. Deus faz um anúncio maravilhoso do servo sofredor. Aqui é o segundo cântico do servo sofredor que nós encontramos em Isaías 49, de 1:7. E aqui nós encontramos uma das mais claras profecias messiânicas a respeito de Cristo no Antigo Testamento. A natureza do texto é profundamente cristocêntrica, pois revela exatamente a pessoa, a missão de Cristo, esse servo perfeito de Deus, a expansão da sua obra, não apenas para os judeus, para os gentios, mas revela também a luta do servo, o seu sofrimento, a sua dor. É por isso que esse texto é profundamente relevante para nós, porque nele nós encontramos não apenas a luz, e o próprio Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo, mas também nós vemos aqui o sofrimento do servo, a sua luta vivendo em um mundo caído. E essa luta do servo nos ajuda também em nossa luta, em nossa batalha cristã. Mas antes de explicar o texto, vamos entender o contexto onde ele está inserido. O livro de Isaías tem sido chamado por muitos como uma espécie do evangelho do Antigo Testamento. Obviamente o evangelho está presente em todo o Antigo Testamento. Mas de forma muito clara, no livro de Isaías nós vamos encontrar muitas profecias messiânicas. E essa é a razão dele ser chamado o evangelho do Antigo Testamento. Isaías foi um profeta que viveu mais ou menos no 8º século antes de Cristo. E ele foi chamado para pregar em um momento muito difícil, de muito declínio, de muita apostasia espiritual do seu povo. E é sobretudo no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, que ele tem uma visão gloriosa de Deus lá no templo, onde ele percebe que o Deus que ele serve é um Deus santíssimo, é Senhor sobre todas as coisas. E Deus então vocaciona para pregar para um povo, já antecipando que aquele povo resistiria, não ouviria a sua mensagem. Mas mesmo assim, ele é chamado para pregar a um povo na esperança que Deus dá a ele de um remanescente fiel. E o livro, então, tem uma estrutura muito clara. Do capítulo 6, após o momento inicial, do capítulo 6 até o capítulo 39, Deus usa Isaías para dizer ao povo que o povo deve confiar em Deus. Israel está vivendo diante de grandes potências, como Egito, Assíria, Babilônia. E naquele contexto, Deus levanta Isaías para dizer ao povo, não confie nessas nações, confie no Senhor. E esses capítulos, do capítulo 6 ao 39, são capítulos profundamente atrelados à história de Israel, à história concreta de Isaías. Mas quando nós chegamos do capítulo 40 ao capítulo 46, acontece algo bastante estranho no livro de Isaías. Aqui o capítulo 40 até o capítulo 66, aliás, Isaías e as profecias estão completamente desatreladas do contexto. O livro está falando de coisas que vão acontecer 150 anos depois. O livro está dizendo, por exemplo, que o povo vai para o exílio, que Deus vai levantar um homem chamado Ciro, a quem Deus cita pelo próprio nome no livro de Isaías, dizendo que Deus vai libertar o povo. Então, o capítulo 40 a 55 narra exatamente a esperança ao povo que está no exílio. Esse é o contexto aqui. Consolo desse Deus soberano. Mas Deus não apenas promete que libertaria o povo, levantaria Ciro quando eles estivessem no exílio. Ciro seria o instrumento de libertação política para trazer o povo para a terra. Veja, isso muito antes de acontecer, 150 anos antes de acontecer, Deus está dizendo, eu vou levantar Ciro. Ele vai libertar vocês vão voltar para a terra. Mas é nesse contexto do capítulo 40 a 55 que Deus faz uma promessa mais gloriosa ainda. Não de um libertador espiritual, mas de um libertador espiritual. É aqui onde nós vamos encontrar os cânticos do servo sofredor. É aqui onde Deus vai apresentar a Israel o seu filho, o Messias, o Salvador, o grande libertador, não apenas de Israel, mas também de todas as nações. É esse o contexto aqui que nós estamos lendo no capítulo 42. Então, o que é o capítulo, aliás, do capítulo 49? Então, o que é o capítulo 49? É o segundo cântico do servo.
Nós temos, na verdade, 4 cânticos do servo sofredor em Isaías. E os estudiosos observam que esses cânticos, eles formam uma espécie de crescendo, é como se eles fossem evoluindo até chegar no ponto central, que é o capítulo 53. Então o primeiro cântico está no capítulo 42, de 1 a 9, que apresenta o servo como alguém dependente do Espírito, gentil, humilde, que não esmagará a cana quebrada. Não será um conquistador militar como muitos esperam. Será um servo espiritual. No terceiro cântico, Isaías 50, 4 a 9, descreve o servo como obediente, perseverante, mesmo em meio às lutas e aflições, ele vai confiar e vai permanecer com uma fé inabalável no Deus Yahvé. O quarto cântico é o que mais conhecemos, Isaías 52, 13 a 53, nos diz que o filho, ou aliás, que o servo, de forma desconcertante, seria o servo sofredor. Seria o homem de dores, aquele que seria como a ovelha que iria ser levada, seria morta. Cada cântico, Deus está apresentando esse servo. E aqui o que nós estamos lendo, Isaías 49, de 1 a 7, é o segundo cântico que se desenrola como um monólogo e que depois se transforma em um diálogo. E o que é maravilhoso em Isaías 49, de 1 a 7, é que nós vemos o servo falando dele mesmo. Aqui nós temos a voz de Cristo no Antigo Testamento, ele falando dele mesmo, falando da sua obra, da sua missão, das suas dificuldades. É um texto que apresenta essa vocação, esse chamado de Deus para o seu servo, como esperança para as nações. Mas aqui nós vamos encontrar também essa autobiografia do servo, falando dele mesmo, da sua obra, e dialogando com Deus, seu Pai, a respeito dessa obra. Então, qual é a tese, o argumento central do capítulo 49, de 1 a 7? Do que é que esse texto trata? Esse texto nos fala sobre a vocação do servo, filho de Deus, como segurança da nossa esperança. Esse era o objetivo. A vocação do servo, filho de Deus, como segurança da nossa esperança. E o texto tem 2 partes muito auto-evidentes. Vamos dar uma olhada. Primeiro, no versículo 1 a 4, nós temos a autobiografia do servo, onde o servo vai falar do seu chamado, no versículo 1 a 3, mas também do seu desânimo. É maravilhoso nós ouvirmos o servo, Cristo, falando também do seu desânimo. Então aqui nós temos essa autobiografia do servo, falando do seu chamado e do seu desânimo. E nos versículos 5 a 7, nós temos a resposta de Deus ao servo. O versículo 5 diz: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre. E o versículo 6, sim, diz ele. Então nós temos aqui a resposta de Deus ao servo, falando de sua missão global, dessa missão soberana e gloriosa, da honra que Deus daria ao servo. Aqui nós temos então essas 2 partes bastante auto-evidentes. Então, versículo 1 a 4, nós temos a autobiografia do servo, o seu chamado e o seu desânimo. E 5 a 7, nós temos a resposta de Deus ao servo, a sua missão global e soberana. Então agora vamos analisar em primeiro lugar o versículo 1 a 4, essa autobiografia do servo, o seu chamado e desânimo. Veja como o texto começa. O servo começa falando do seu chamado eterno e pessoal. Ele diz assim: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Obviamente o servo sabia desde o início que a sua missão seria não apenas salvar Israel, mas salvar outras nações, salvar outros povos. Essa seria a grande missão, através desse pacto da redenção, que nós vemos, por exemplo, lá em João 17, onde Cristo fala exatamente a respeito daqueles que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. Então Jesus sabe que a sua missão como servo, como aquele que vai se encarnar, como Deus homem, será exatamente trazer uma mensagem para todas as nações. A obra da salvação será amplificada não apenas para Israel, mas para todas as nações. E o servo começa dizendo isso: ouvi-me, vós povos de longe, escutai. O servo então começa conclamando para que todos o escutem. E o servo então continua: o Senhor me chamou, veja o que ele diz, desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome.
Aqui nós vemos o servo falando dele mesmo, a própria voz do servo, falando biograficamente sobre o seu nascimento. Você percebe a primeira pessoa, ele revelando a sua identidade. E aqui o servo está falando de forma maravilhosa que ele foi chamado desde o ventre materno. E aqui, de alguma forma, nós nos lembramos daquilo que nós aprendemos durante esses dias no encontro da fé reformada, dessa promessa mãe de Gênesis 3,15, não é? Onde Deus faz a promessa de um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E durante todo o Antigo Testamento nós vamos vendo essa ênfase em genealogia, em um descendente, até que finalmente o servo virá. E aqui o servo está dizendo que Deus faz menção do seu nome ainda quando ele não nasceu. O servo está descrevendo como Deus, através da história, vai levantar inúmeros profetas para falar do seu nascimento, sobretudo ainda enquanto ele está na barriga da sua mãe. Nós vemos isso, por exemplo, em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, um texto que é citado também no Novo Testamento, em Isaías 7, 14, uma promessa messiânica que diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. A virgem conceberá, e ali, na barriga daquela mulher, tem o próprio Emanuel, o Deus conosco. Vemos também, por exemplo, no livro de Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2 e 3, se você der uma olhada rápida comigo aí em Miqueias, mais uma profecia messiânica, no capítulo 5, versículo 2 e 3, diz assim: tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Veja que promessa maravilhosa. O Messias, o Eterno, nasceria de uma mulher. E agora em Isaías 49 ele está falando a respeito disso. Ele está falando de inúmeros mensageiros, como aqueles anjos que vão anunciar, como Gabriel a Maria. O Salvador virá. E agora aqui em Isaías 49, vamos voltar lá para Isaías 49, o servo sofredor, ele está falando a respeito desse chamado. Deus o chamou, ele foi consagrado desde o ventre de sua mãe. Ele é chamado para uma missão, ele tem uma vocação. Ele não apenas vai nascer por nascer, a sua missão será ser luz para pecadores. Ele sabe disso. E qual vai ser a arma do servo? Versículo 2, veja Isaías 49, 2. Fez a minha boca como espada aguda. E aqui a sua boca como espada aguda indica o poder do servo, a arma do servo seria a sua boca, a pregação, o anúncio do evangelho, o poder penetrante, a autoridade das palavras do servo. Elas teriam a autoridade de transformar pecadores, de mudar corações. A palavra do servo era como uma espada gloriosa e afiada. E é por isso que João nos diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós traduzimos por verbo, mas a palavra grega é exatamente logos, a palavra. Aqui ele está mostrando como vários povos ouviriam a sua voz, a sua boca. E o texto então continua: na sombra de sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Aqui o servo está dizendo que ele ia aparecer no tempo certo, como uma flecha polida, guardada na aljava de Deus, protegida até o momento certo da sua revelação. O servo nasceria de forma desconhecida em Israel, até que aos 30 anos em sua maturidade, ele começaria o seu ministério. Seria como uma flecha guardada. Veja como o servo está descrevendo de forma gloriosa o seu ministério.
O servo também, ele tem uma profunda consciência da sua missão. Versículo 3, e me disse, e aqui o servo está lembrando das palavras do Pai, que diz assim, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Obviamente isso aqui não se refere ao Israel étnico, aquela nação pecadora, até porque o texto logo em seguida, no versículo 6, vai mostrar que o texto aqui está falando de uma pessoa e não da nação de Israel. Então Jesus, quando ele nasce, ele é o Israel perfeito. Ele vai fazer aquilo que o Israel étnico vai falhar. Ele será o primogênito perfeito. O primogênito Adão falha, o primogênito Filho de Deus Israel falha, mas agora Jesus não vai falhar. No versículo 6 nós vemos exatamente isso, diz assim, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Observe que aqui não poderia se referir ao Israel étnico, à nação. E é por isso que os outros cânticos do servo vão mostrar exatamente isso, como Isaías 53, o servo que vai sofrer, que vai morrer como um cordeiro. Aqui Deus está anunciando o seu filho primogênito, que cumpriria perfeitamente o propósito para qual a nação de Israel falhou, que era ser sacerdote e luz para as nações, mas agora esse verdadeiro Israel não falharia. E veja o que é que é dito, e aqui obviamente o servo possivelmente está lembrando da missão do Pai, e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Deus seria glorificado na missão do servo. E é exatamente isso que nós vemos em João 17, Jesus dizendo e orando e dizendo exatamente isso, Pai, glorifica a mim, para que eu glorifique a Ti com a glória que eu tive antes da fundação do mundo. Aqui nós vemos Jesus reconhecendo que Ele vai ser glorificado, que Ele vai ser honrado, que o Seu nome será engrandecido. O servo, ele possui uma consciência da sua identidade, da sua convicção. E logo diante disso, nós esperaríamos que o servo, então, diante dessa missão, desse anúncio, dessa obra gloriosa que ele vai realizar, era esperado que no versículo 4, o servo, então, falasse de forma triunfante, não é? Mas o versículo 4 não diz nada disso. O versículo 4 é como uma nota desconcertante quando nós lemos ele. Porque o versículo 4 nos diz algo que parece estranho para nós. E veja o contraste. Diz assim o versículo 5, e me disse, ou seja, o servo sabe aquilo que o Pai lhe diz, mas o versículo 4 o servo vai dizer como ele se sentirá na sua missão. Veja as palavras do servo no versículo 4. Debalde tenho trabalhado inútil e vanamente gastei as minhas forças. Se eu pegasse esse versículo e isolasse e perguntasse a muitas pessoas, onde é que está esse versículo na Bíblia? Vocês dizem, deve ter sido Jó que disse isso. Talvez Jó, naquele momento de desespero, deve ter repetido essas palavras, meu trabalho foi inútil e foi vão as minhas forças. Ou talvez Salomão, no livro de Eclesiastes, talvez você pensasse, né? Não. Aqui são as palavras do servo. Uma tradução literal seria, mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei minhas forças por nada e para o vazio. E aqui nós vamos encontrar duas palavras hebraicas aqui, que são teologicamente muito profundas. A primeira, que na nossa versão está como inútil, é a palavra torru no hebraico, que é a mesma palavra que aparece em Gênesis 1:2, para descrever a terra sem forma, para descrever a terra como caótica, antes da criação. É assim que o servo está se descrevendo. E a segunda palavra, que é a palavra vã aqui, é a palavra que nós conhecemos muito bem, a palavra rebel, que é a palavra que é usada em Eclesiastes para vaidade, significando vapor, inútil. E aqui nós vemos, o servo está dizendo, você percebe isso? O servo está dizendo que sua vida, seu ministério, parece um caos primordial, parece uma névoa sem sentido.
O servo está mostrando o seu profundo desânimo, mas é um desânimo sem pecado. Você conhece o desânimo sem pecado? É isso que o servo está mostrando aqui. Isso, meus irmãos, nos dá um vislumbre da verdadeira e frágil humanidade do Messias vivendo em um mundo caótico que o rejeita. Essa não é a declaração de um super-homem divino, mas de um homem real, com alma real, um Deus-homem, um sofredor. E nós podemos sentir o peso dessas palavras, na mesma proporção que nós sentimos o peso das palavras de Cristo na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui o servo está mostrando todo o seu profundo desânimo, ainda sem pecado. E de onde vem o desânimo do servo? Você já imaginou e já pensou quem foram os discípulos do servo? Como eles foram falhos e frágeis? Você já parou para pensar na oposição que o servo sofreu? Quantas cidades ele pregou e foi completamente rejeitado? Você já parou para pensar em quantos milagres ele realizou e pessoas não o reconheceram? Ou como aqueles 10 samaritanos, aqueles 10, aliás, leprosos, que ele cura e apenas um samaritano volta para agradecer? Ou você parou para pensar como seria o sofrimento dele, julgado pelo seu próprio povo, rejeitado pelos seus líderes, rejeitado pela sua própria família? E aqui profeticamente, o servo está abrindo a sua alma, a sua vida, o seu ministério, o seu desânimo. Mas por outro lado, aqui nós vemos uma gloriosa justaposição, não é? Uma justaposição extraordinária. Veja o restante do versículo. Ele diz o seguinte: esse todavia, na língua hebraica, é a ideia de um profundo contraste. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. A dor de uma humanidade santa e sem pecado agora é aliada a uma confiança e dependência absoluta em Deus. Em alguns momentos serve olhar o seu ministério, a sua vida, e com base nas suas emoções, nos seus olhos, parece que tudo seria inútil. Mas apesar disso, ele decide ancorar sua vida não em seus sentimentos, mas no caráter do seu Deus. Aqui nós temos diante de nós a honestidade dolorosa do servo, que será respondida pelo próprio Deus. Por um lado, o servo demonstra todo o seu desânimo santo, mas ao mesmo tempo o servo diz: mas eu confio no Senhor, eu olho para o Senhor, a minha esperança está no Senhor. O servo vai confiar no seu Pai até o fim. Mesmo quando ele está na cruz, ele diz: em tuas mãos entrego o teu espírito, entrego o meu espírito. E aqui nós vemos então, no versículo 5 agora, a resposta de Deus ao servo. O versículo 5 de alguma forma serve de transição, porque o servo vai lembrar das palavras do Senhor. Veja o que ele diz: mas agora diz o Senhor, então toda letra maiúscula, Deus Javé, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que me torne a trazer a Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Então ele percebe que de alguma forma o Pai o está fortalecendo naquela missão dolorosa, naquele processo de encarnação, indo para a cruz do Calvário. Ele sabe da sua missão, que é trazer Jacó, reunir Israel, ser glorificado na cruz do Calvário e na ressurreição. Mas o servo diz: perante o Senhor, o meu Deus, Deus é a minha força. O servo terá Deus como a sua força. A fé do servo não será nas coisas da vida, a fé dele será profundamente objetiva em quem Deus é, no que Deus é. É assim que o servo então fala. E agora nós vemos
O Pai, então, falando, Yahvé falando no versículo 6. E é importante nós nos lembrarmos que Cristo está revelando essas palavras desse momento de encarnação, como servo que ele seria, nesse estado de humilhação, naquilo que os teólogos chamam a humanidade criatural, limitada de Cristo, onde ele, de alguma forma, renuncia o uso dos seus atributos, ainda que ele nunca os perdesse, porque ele tem a natureza humana e divina. Mas a resposta de Deus ao servo é maravilhosa, porque o servo, no capítulo 49, versículo 1, ele sabe que a sua missão é alcançar todos, mas o servo está desanimado, ele está lutando. Mas agora nós vemos a resposta, e a resposta do Pai ao servo é maravilhosa. Veja o que o Pai diz ao servo. Ele diz o seguinte, versículo 6, sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Aqui nós vemos Deus confortando o servo, dizendo, não, a sua obra não será em vão, servo. Você não vai apenas redimir Israel, a sua obra será gloriosa, porque vai trazer salvação e luz para os gentios. Luz para você e para mim. Pecadores que não nascemos em Israel, mas a luz do servo chegaria para nós. O servo, em sua desolação e o estado de humilhação, em seu profundo desânimo, é acalentado e confortado pelo Pai, que lhe assegura que o seu sofrimento não vai apenas redimir Israel, mas será luz para as nações. E observe que o texto é muito claro, para seres a minha salvação. A minha salvação. Ou seja, a salvação chegaria ao mundo através do servo. É através da pessoa do servo que a salvação chegaria. Sobretudo no capítulo 53, que fala do seu sacrifício, da sua morte como uma ovelha que caminharia até a cruz do Calvário. O versículo 5 e 6, Deus, no versículo 5 e 6, meus irmãos, Deus está falando dessa missão superior ao servo, essa missão gloriosa. E Deus então continua no versículo 7, falando para o servo, assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel. E veja o que Deus agora diz ao servo, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. O servo seria desprezado, como Isaías 53 diz. O servo seria aborrecido pelas nações, seria rejeitado por tantos. O servo seria servo de tiranos, nós vemos isso na cruz do Calvário. O servo amarrado, preso debaixo daquele poder político israelense, debaixo daquele poder político romano, sendo conduzido ali por mãos de iníquos e de homens ímpios. Mas veja o que Deus promete ao servo: os reis o verão e os príncipes se levantarão. Essa é a ideia de honra. Os príncipes iam honrar o servo, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do santo Israel que ele escolheu. Aqui nós vemos Deus fazendo essa promessa gloriosa, esse contraste dramático entre a percepção do servo e essa promessa gloriosa do Pai ao servo de vindicação total e final. Quase que não sai. Essa vindicação total e final do servo. A certeza do servo não residiria em suas realizações visíveis. Era isso que angustiava o servo. Mas na fidelidade e no poder soberano de Deus. Reis não se levantam na presença de qualquer pessoa, mas se levantariam na presença do servo. O servo seria glorioso. A sua morte seria gloriosa. Que descrição maravilhosa. Isso, irmãos, é o mais puro e mais profundo evangelho no livro de Isaías, nesse segundo cântico do servo sofredor.
Isso me fez lembrar dessa natureza perene, contínua do servo. O servo nunca morre. A mensagem do servo nunca finda. Sua missão nunca acaba. O servo nunca morre. Isso me fez lembrar quando eu estive na Chapada Diamantina, numa cidade maravilhosa, e tem um presbítero que vai ficar muito feliz quando eu falar isso, chamada Mucugê. E eu estive com esse presbítero lá em Mucugê, e lá em Mucugê eles têm um museu lá, e tem uma planta, uma flor muito bela, chamada de Sempre Viva. Não sei se vocês já tiveram oportunidade. Mas ela é chamada assim porque as suas flores mantêm a mesma aparência, mesmo quando ela é cortada. Ela nunca morre. Mesmo quando ela é cortada. Podem durar décadas, mais de 60 anos. E ainda abrir em dias secos e quentes, mesmo assim cortada. Ela ainda abre em dias secos e fecha em dias úmidos. Ela está sempre viva. Por isso que se dá esse nome de sempre viva, a sua resistência, a sua grande capacidade. E, obviamente, toda ilustração para Cristo é pobre, mas é exatamente isso que nós temos aqui, essa natureza do servo sempre vivo. Mesmo apesar da luta, do desânimo do servo, a sua vitória será total, final, absoluta. E é por isso que esse texto é maravilhoso para nós. É por isso que ele tem tantas lições profundas, porque aqueles que são unidos ao servo, de alguma forma, são aqueles que são sempre vivos. Apesar das lutas e dos desânimos. A obra do servo seria uma obra de salvação. E Jesus vai dizer isso. Eu sou a luz do mundo. E quando ele diz isso em João, ele está dizendo, eu sou o servo de Isaías. E a luz dele brilhou em nossas trevas e transformou a nossa vida. Mas ele também é um exemplo perfeito para nós. Um exemplo de servo. E nós somos então chamados, irmãos, a contemplar a luz salvadora desse servo. Que é luz para a nossa vida, em meio a tantas trevas em que nós vivemos, nós encontramos a luz de Jesus, iluminando e nos guiando em nossa caminhada cristã. Mas nós também aprendemos sobre a coragem e perseverança do servo em seu serviço, como isso é exemplar para nós, não é? O servo, o lamento do servo no versículo 4 é um modelo para todos os servos de Deus, que experimentam desânimo em algum momento em sua vida. Essa profunda humanidade do servo, não é apenas uma doutrina profunda a ser compreendida, mas uma verdade transformadora para nós. E aqui nós aprendemos que essa verdade oferece consolo, esperança e um modelo para a nossa própria jornada de fé. Porque nós achamos que a nossa jornada será uma jornada sem desânimo, sem lutas, sem dificuldades. Não será. E é por isso que uma lição importante desse texto é nunca minimize a sagrada humanidade de Jesus. Eu sei que às vezes nós queremos e devemos defender a divindade de Jesus. Ele era uma só pessoa, Deus homem, ao mesmo tempo. Nós nunca podemos separar a sua divindade da sua humanidade. Mas John Owen nos ensina um aspecto muito importante desses dois aspectos. É o que ele chamava de a união hipostática, que tem a ver com as pessoas, a união das naturezas de Cristo, a divina e humana. É uma só pessoa, mas Cristo tinha duas naturezas, a divina e humana. E John Owen diz que quando nós olhamos para Cristo como uma pessoa e olhamos para as suas naturezas, essa é a glória da nossa religião, ou seja, da nossa vida cristã. Nós precisamos aprender a respeito disso, o valor da natureza humana de Cristo, o seu conforto que ela traz para nós, como nesse texto. Ele era o osso do nosso osso e carne da nossa carne. E Calvino faz uma afirmação bem ousada quando ele diz assim, que Cristo se fez carne viciada em tantas misérias. Ele se tornou uma carne, um homem real, enfrentando o desânimo. Obviamente isso não significa que ele pecou, ele não podia pecar. Porque ele tinha apesar de ter duas naturezas, mas uma só pessoa, ele era Deus homem. Mas ele conheceu as dores. É um autor que, comentando esse texto, diz algo muito belo, ele diz assim, há pó glorificado no céu, e é o nosso pó, o pó de nossa humanidade, assumida por nosso cabeça na aliança.
Ele assume a nossa humanidade, a nossa dor, o nosso sofrimento. Isso nos ajuda a entender que a vida de fé muitas vezes atravessa vales escuros. Se o Filho de Deus, santo, sem pecado, pode chegar a um ponto extremo de tamanha desolação, dizendo: será que eu trabalhei em vão? Será que tudo que eu estou fazendo nada vale a pena? Se o Filho de Deus experimenta muitas vezes esse desalento, nós também experimentamos. É importante nós termos esse realismo santo sobre a vida cristã, sobre momentos de profundo desânimo. Porque a jornada na vida cristã, meus irmãos, não é mecânica. Ela é horticultural. Há períodos de crescimento, mas há período de desânimo, há período de abatimento, há período de poldamento, onde Deus está poldando a nossa vida. E em nossos momentos de fraqueza, uma das artimanhas de Satanás é essa, é dizer: olhe para você, será que você é um filho de Deus? Você está tão desanimado? E é nesses momentos que você deve recorrer a Jesus, o Salvador, e lembrar que Ele foi um homem de dores, que experimentou o desalento, mas sem nunca pecar. Como tantos salmistas que abrem o seu coração, que expressam a sua dor e o seu sofrimento. E nós também devemos fazer isso. Mas nós devemos aprender também com esse Salvador. Ele não fica apenas na desolação. A desolação dele é imediatamente acompanhada da sua fé. Quando ele diz assim: contudo, certamente o meu direito está com o Senhor. Esse é o modelo da nossa vida. Nesses momentos de desânimo, nós não podemos deixar que o desânimo nos abate. Nós temos que lembrar da fé do servo, que diz aos discípulos: tenha fé em Deus, tenham fé também em mim. Nós temos que ter essa fé. E a glória da fé, meus irmãos, não está apenas em sua força subjetiva, mas nesse foco objetivo, em olhar para Deus, em olhar para longe de nós, para tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Jesus é a nossa esperança, a nossa segurança, é o fundamento da nossa vida. E nós estamos profundamente unidos a Ele. E muitas vezes enfrentamos os desalentos dessa vida, mas sempre com a fé que Ele mesmo teve. Sempre lembrando desses planos gloriosos de Deus, de que nós, como seus filhos, somos chamados a participar nesse projeto glorioso de evangelização, para que a igreja, pregando o evangelho, seja luz para os gentios, luz para as nações. E esse texto nos ensina sobre a centralidade do evangelho, o poder. A palavra que nós anunciamos vem da boca do servo como espada aguda. É por isso que o puritano João Flavel diz que quando nós pregamos o evangelho, muitas vezes ocorre a voz dentro da voz. Às vezes você prega o evangelho para alguém e a pessoa mostra um profundo desinteresse. Ele não crê. Mas se naquele dia você anunciar a palavra de Deus, e foi o dia que o Espírito Santo escolheu para tocar no coração daquele pecador, dentro da sua voz humana, a voz poderosa do servo mediante o Espírito, abrindo a porta do coração de um pecador, e o salvando, e o transformando, e o levando até o Pai. E essa é a nossa missão. Amar o servo e nos submetermos à sua palavra. E a conclusão, meus irmãos, desse texto é que nós temos o refúgio em um servo, em um Salvador que nos entende. E é por isso que o autor dos Hebreus diz que Ele é um Salvador que conhece as nossas fraquezas. Seria terrível se nós orássemos e falássemos sobre o nosso desânimo, sobre as nossas fraquezas, para alguém que não sabe. Você já experimentou conversar sobre algum assunto com alguém que não entende absolutamente nada do que você está falando? Você já ouviu, por exemplo, alguém falando de programação, linguagem de computação, e uma pessoa está ali ouvindo aquela conversa e diz assim: eu não tenho a mínima ideia do que vocês estão falando. Ou talvez médicos que estão conversando sobre termos técnicos e você não entende. Ou talvez advogados falando, usando juridiquês, e você simplesmente diz assim: o que é que eles estão usando? O que é que eles estão falando? Imagine se você tivesse um Salvador, que você abrisse o seu coração, o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, o seu desânimo,
ele não entendesse. Mas o servo sabe. O servo conhece. Que Salvador maravilhoso é esse que nós temos, irmãos. Não é um Salvador distante, longe de mim, de você, alheio às nossas lutas. Nós temos um Salvador que não apenas morreu por nós, mas que viveu como nós. Você entende isso? Viveu como eu e você, que enfrentou a fraqueza, a dor e a sensação esmagadora do desânimo. E a sua humanidade não foi uma fachada, foi real, frágil, perfeitamente santa, e é por isso que ele pode nos socorrer. Como o autor aos Hebreus diz, ele é capaz de simpatizar com as nossas fraquezas. Ele não nos julga de longe, mas ele nos entende por dentro. Esse servo que está sentado à direita de Deus, que é a nossa força, aquele que é a nossa única esperança na vida e na morte. Então, se você está se sentindo assim, vá até o servo. Se você vê tantas trevas na sua vida, o servo é a luz para você. Se você está desanimado, encontre força no servo. Encontre força em sua palavra. O servo estará com você em toda a sua caminhada, até um dia onde você vai se encontrar com o servo glorioso, como o cordeiro que morreu por você, que deu a vida por você. E aí você vai viver eternamente com o servo sofredor. E esse servo será glorificado e honrado por reis e por todos, pelos séculos dos séculos. Bendito seja esse glorioso servo. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo consolo que nós temos nas Escrituras Sagradas, pela esperança, pela segurança da nossa salvação nesse servo glorioso, que não apenas comprou a nossa salvação, mas que nos sustenta e que serve Ele mesmo de modelo para o nosso desânimo e para as nossas lutas nesse mundo. Nos socorre, Senhor, e nos ajuda a vivermos uma vida de fé verdadeira no Senhor e na obra gloriosa do seu servo Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.